Seja muito bem-vindo, esse é meu Coração Saudável, conversa com o Doc, agora nesse modelo diferente, meio podcast, meio transmissão ao vivo, e agora com uma forma mais diferente ainda, eu quero apresentar minha convidada. Então hoje eu tenho convidado aqui para conversar com a gente, que é a Bianca Naves. Bem-vinda, Bianca. Bruno, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui no meu Coração Saudável e que esse coração seja muito bem nutrido também, né? É verdade, prazer. A Bianca já participou com a gente no formato live à distância. Falei, não, a Bianca vai ser quem vai inaugurar esse modelo novo, muito bom. Tô bem feliz. Bianca, nutricionista, ela é certificada em Lifestyle Medicine pelo International Board of Lifestyle Medicine, é especialista em doenças cardiovasculares pelo INCOR, especialista em nutrição esportiva pela USP, tem uma vasta experiência com essa questão da abordagem cardiometabólica, da questão das doenças metabólicas que a gente vai falar hoje do diabetes e também com os atletas, né, Bianca? Com certeza. E você sabe, Bruno, que hoje, né, nós somos procuradas, tanto na área médica quanto na nutrição, muitas vezes por uma causa, uma queixa inicial. Um pré-diabetes, ou até mesmo um diagnóstico de diabetes, ou um colesterol alterado, ou então sobrepeso. Mas quando a gente olha para o paciente integralmente, a gente descobre tantas outras necessidades e tantas outras possibilidades de a gente ajudar o paciente que esses 20 anos de formado, eu falo que não define a gente como apenas um especialista, mas como um ser humano que a gente pode entender melhor o outro que nos procura e poder ajudá-lo, né, da melhor forma possível. Acho que essa é a nossa missão. Isso faz muita diferença, né? Eu ia te perguntar isso, como que é essa questão, porque é muito fácil quando você pega e vê as pessoas falando, fiz uma dieta, aí ela faz uma abordagem radical, grandes mudanças por 3 meses, 4 meses, que eventualmente não vem a refletir. E o paciente diabético é uma jornada muito longa, né? É uma jornada que o paciente vai encarar essa questão metabólica e essas peculiaridades no comer por anos e anos. Como que você enxerga essas questões? Olha só, Bruno, eu acho que o nosso papel, né, é trabalhar muito com a prevenção. Porém, a gente sabe que hoje o tratamento, né, de um diagnóstico já efetuado acaba sendo uma das principais causas, né, pelos quais os pacientes nos procuram. Então, quando existe já o diagnóstico determinado, né, com diabetes, no caso o diabetes tipo 2, né, o diabetes que aparece mais tardiamente, a gente sabe que é extremamente necessário uma mudança imediata. Essa mudança deveria acontecer previamente, né, como prevenção. Já virou diabetes porque não mudou, né? Exatamente, né? Então, assim, é imediato a necessidade e o paciente ele vem comovido e motivado a mudar. E quando tem algum evento cardiovascular, aí o coração está aberto para as mudanças. Mas a gente tem que antever tudo isso para que isso não aconteça. E dentro da nutrição, existe uma premissa básica que é melhorar a quantidade alimentar, melhorar a qualidade e o seu relacionamento com a comida. Então, o paciente diabético, ou pré-diabético, ou sobrepeso, ou obesidade, ou todos aqueles que querem viver mais e melhor, tendo uma vida melhor nutrida, precisam cuidar dessa qualidade alimentar. Eu falo que a dieta inclusiva é o primeiro passo, incluir aqueles alimentos que o nosso corpo precisa, como frutas, verduras, na quantidade certa, cereais integrais, leguminosas, que é o nosso querido arroz com feijão, né? Cereais integrais e leguminosa é arroz integral com feijão. Diminuir o consumo de carnes vermelhas, priorizar o consumo de carnes mais magras, né? Diminuir, vamos dizer, o consumo desses alimentos de uma forma geral e, ao mesmo tempo, tá? Praticar novos hábitos é um início para uma melhor qualidade de vida, uma melhor nutrição. E o que realmente motiva aquele paciente é se sentir melhor, é saber que está sob controle da sua saúde, que está se responsabilizando e, sobretudo, saber que tem uma perspectiva melhor em relação ao tratamento. No caso, o tratamento medicamentoso, o tratamento clínico, né, que é necessário para lidar com esse diagnóstico, no caso do diabetes. Esse negócio que você falou do susto, né? Então, o paciente tem um infarto ou tem um diagnóstico de diabetes, é o momento em que ele chega com o olhão arregalado no consultório e buscando desesperadamente uma solução. Pronto para mudar, né? Pronto para mudar. Querendo fazer tudo, né? Mas essa prontidão para mudança tem uma hora que passa, né? Ele se acostuma com a ideia da dieta. Como que você enxerga essa abordagem depois que ele se acostuma? Quando o paciente vem infartado comigo no consultório,
Fala assim, aproveita seu medo, que seu medo passa. É. E aí ele vai pra vida real, ele se acostuma, aí de repente ele já não tem mais sintoma, mas tá tomando 1 quilo de remédio, acha que aquilo é normal. Ele se acomoda, né? É Ele se natural acomoda, do ser humano voltar para um estado de comodidade, de conforto, né? Porque sair da zona de conforto requer muita energia física e mental, né? É muito mais fácil a gente ficar sentado na cadeira vendo a vida passar, né? Levantar, colocar o tênis, sair para correr, ir para uma academia, né? Se alimentar melhor, comer mais fruta, verdura, legume, não é simples. A teoria é linda, mas requer ir mais vezes ao supermercado, requer ir para a cozinha, requer abrir mão de alguns prazeres imediatos, então tem que ter uma força muito grande. Só que isso é sustentado pela sensação de autocuidado, pela emoção que o paciente tem em incorporar novos hábitos de vida. E a gente, como interlocutor da teoria, né, da ciência médica, da ciência da nutrição para a realidade, a gente tem que captar o que leva aquele paciente a querer mudar. Porque o medo pode ser a primeira causa, mas provavelmente é porque ele quer ver o neto nascer, quer viajar com a esposa, né, quer curtir mais a vida, ou quer seguir um projeto profissional. Então a gente tem que conectar, né, essa motivação com a emoção do paciente e falar, então, como é que a gente vai agir daqui para frente? E eu sempre começo, Bruno, com a inclusão de hábitos, não com a exclusão. Porque o paciente ele já está debilitado mentalmente, né? Já tem aquele medo enraizado, já passou por um trauma, ou então está pré-trauma, né? Com medo de que aconteça alguma coisa, né? Algum evento cardiovascular, enfim, a gente fala em infarto, em AVC, né? Em diversas outras fatores que diminuem, limitam totalmente a qualidade de vida. Então, o primeiro passo é a inclusão de novos hábitos. É fato que todos nós seres humanos, mudamos muito mais pelo bem do que pelo mal, né? Então, quando a gente inclui, é mais fácil a gente administrar o nosso prazer nessa inclusão, nossa emoção na inclusão. Então, eu começo incluindo alimentos necessários. Você e aí, vai quais comer... os primeiros que você... Então, anotem aí, gente, é muito fácil, tá? Essa dieta inclusiva, é muito fácil. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde preconiza 400 gramas de vegetais por dia. Pô, Bianca, quase meio quilo de fruta, verdura, legume, cereal integral, né, que eu devo consumir por dia. Parece bastante, né, Bruno? Mas não é. Quando a gente fraciona esses 400 gramas em 5 porções de 80 gramas de fruta, ou de vegetal, ou de cereal integral. Quanto pesa uma maçã? 60 gramas. Não é muito, né? Não é muito. Não é muito. Né? Então, por exemplo, você pode consumir 3 a 4 porções de frutas por dia, distribuídas ao longo do dia, não vale consumir tudo de uma vez só, né? Exceto os grandes atletas, né, maratonistas que precisam de um volume maior. E vegetal, por exemplo, 3 porções no almoço, 3 porções no jantar. A gente já dá essa cota. E aí, o que é 3 porções? Quando a gente fala em folhas, né, que tem pouquíssimo carboidrato, rico as folhas, vegetais folhosos, verdes, né, de uma forma geral, são muito pouco calóricos. Então, eu falo, isso é liberado. Quer matar a fome, né, dá saciedade, dá uma sensação, o mastigar, né, já começa a produzir os neurohormônios endócrinos que enviam para o cérebro o sinal de saciedade, então é muito importante a mastigação, né? Então, folhas verdes é liberado. Mas se a gente for pensar em abóbora, cenoura, beterraba, né, a gente sabe que tem um pouco mais de carboidrato, isso equivale, mas não é pouco, olha só, gente, equivale a mais ou menos uma porção de 50 gramas desses vegetais no almoço, no jantar, o ideal é a combinação das cores, e aí, tomate, pepino, pimentão, são vegetais pouquíssimos calóricos que podem também estar à vontade compor aí. Compor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa diferença das folhas, como que você prescreve? Porque eu percebo que às vezes a Nutri, ela prescreve folhas, de uma maneira geral, mas elas não são iguais. Não são iguais. Em termos calóricos, é muito similar, tá, Bruno? Tá. Vamos pensar, uma alface americana é um alface roxo. Ou uma rúcula, um espinafre. Em termos, vamos dizer, 100 gramas, é mais ou menos a mesma quantidade calórica, muito pouco, inclusive, em torno de 100 gramas, 20 calorias, pouquíssimo. Só que o teor de nutrientes é diferente, tá? Então, por exemplo, os vegetais folhosos têm mais ácido fólico, têm mais vitamina K, entendeu? São mais ricos nutricionalmente. Os vegetais folhosos branco, né? Alface americana, acelga, enfim, repolho, tem muita fibra. Muita fibra. Então, assim, o que vale?
É variar. Misturar. É misturar. Mas se o paciente vem do zero, no começo qualquer coisa tá valendo? Qualquer coisa tá valendo. Que seja vegetal. Que seja algo para mastigar, para complementar aquela refeição. Porque quando a gente acrescenta, Bruno, tá? E ainda mais quando a gente tem um limite, não tem limite para o consumo, por exemplo, de vegetal folhoso, naturalmente você diminui o consumo dos outros alimentos. Sim. E além disso, você melhora o metabolismo. Não, num prato por quilo, que você tem um limite geográfico ali, você já põe... Não é verdade? Você não consegue colocar muita coisa em cima do alface, não né? dá. E a maioria dos brasileiros que trabalham fora comem, né? Em No quilo. Por quilo, né? Exatamente. Então, metade do prato, verduras e legumes. Aí, nessa outra metade, né? 1/3 dessa outra metade de arroz, de preferência integral, de uma proteína magra, peixe, o ideal seria peixe, né? Quanto mais peixe a gente tiver, melhor, né? Uma carne vermelha magra, um peito de frango e o feijão, né? A nossa leguminosa, que é riquíssima em fibra também. Mas nessa outra metade, nessa outra metade, vale demais caprichar, fazer todo mundo fala, né? Prato de pedreiro, né? Sim, a levando montanhazinha. De uma forma, né? O pessoal fala que come bastante porque gasta energia. E alface, tomate, cenoura, beterraba, pimentão, pepino. E o que é importante? É dar a chance para os vegetais que você não está acostumado. Tá. Porque a gente está no Brasil, país tropical, um dos maiores produtores mundiais de frutas, verduras e legumes. Hoje, com a tecnologia agrícola, a gente tem os vegetais o ano inteiro, tá? A gente, lógico que alguns são com preços melhores, piores, né? Eu falo, vai para a feira e pichincha na feira. Sim, quem tem essa possibilidade, né, de ir para a feira e varia. É importante a gente ampliar, tá, esses vegetais, inovar nas receitas, usar a criatividade, quebrar crenças limitantes, paradigmas, né? Falar, eu não como tomate porque na minha infância eu parei de comer tomate. Mas vamos pensar num tomate assado, né, num vinagrete, pensar de outra forma. Outras formas de entrar aquilo pela boca do paciente, né? Exatamente. Porque, na verdade, em última análise, às vezes eu penso, de vez em quando eu falo, mas falo com delicadeza, que assim, tem um funil dentro da complexidade da obesidade, por exemplo, ou da complexidade do comer. Então, as pessoas comem por muitos motivos. Mas, em última análise, entra comida pela boca da pessoa. Com certeza. Então, tanto do ponto de vista da restrição e da gente encarar a realidade, no sentido, a gente fala assim, eu não como nada e tô engordando. Fala, não, pode não perceber que tá comendo, mas tá comendo. É uma conta matemática. Não de adianta. Mais e de menos. A gente tem mecanismos metabólicos, fisiopatológicos, genéticos, que levam muitas vezes a um desbalanço neuroendócrino, né? E, consequentemente, a mudança na produção de grelina, de leptina, que são os hormônios da fome e da saciedade. Mas a gente sabe que está tendo um aumento calórico que pode ser na forma de banana. Mas né? tá comendo pode ser mais. na forma de arroz e feijão, mas tá num superávit calórico aí que precisa ser monitorado. Equilibrado. E aí, isso também na questão da inserção de alimentos é a mesma coisa, quer dizer, tem que comer, se tem uma restrição muito grande, tem paciente que tem restrição de paladar, tem muito paciente adulto que não teve diagnóstico, por exemplo, de doenças sensoriais e tem uma disfunção sensorial no paladar, né? E às vezes não consegue mastigar uma crocância de um vegetal, mas se você consegue, por exemplo, cozinhar esse vegetal, dar uma quebrada um pouquinho, já é uma forma de inserir, né? Com certeza, Bruno. Eu até tenho um paciente que eu tô em acompanhamento italiano, que mora no Brasil, e ele falou, Bianca, eu como de tudo, menos salada crua, tá? Então, o que eu fiz? Pensei em todas as estratégias de vegetais cozidos, ao vapor, grelhados, embutidos nas preparações principais, por exemplo, arroz integral com brócolis, né, carne cozida com cenoura, com pimentão, peixe assado com brócolis e cenoura, enfim. Aí o nutricionista, né, vai ter que se desdobrar. Se desdobra junto, né, com toda a teoria que a gente tem da medicina culinária, para trazer praticidade, viabilidade, né, e condição do paciente seguir aquela recomendação. Porque é muito fácil falar, né, Bruno? Consuma mais vegetais. Mas é genérico também, é um negócio vazio, que o paciente não quantifica. Eu percebo isso, Bianca. O paciente acaba perdido porque ele não consegue quantificar. Se você solta essa ordem vazia, e ao mesmo tempo, o cardápio muito quadradão,
também o paciente fica perdido. Tem um com meio certeza. termo aí, né? Tem. E aí eu acho que entra a relação do nutricionista com o paciente. E você sabe que a semana passada eu atendi um paciente já muito engajado com a vida saudável, ele também é super esportista, né? Ele veio para emagrecer e para controlar alguns fatores de risco. E ele falou, bem que eu como muita salada no almoço. Eu almoço na minha mãe, tem muita verdura e legume, é muito colorido. Eu falei, mas me manda uma foto. Quando eu fui ver, era um prato pequeno. Eu falei, não, pode triplicar essa quantidade de vegetal. Na ideia, na concepção dele, talvez até pelas pessoas que convivem com ele, o ambiente que ele convive, ele estava comendo mais do que ele achava que ele estava comendo bastante vegetal, mas não, era pouco, né? Então, é uma percepção que muitas vezes, uma autopercepção que precisa desse olhar externo de um especialista, né? E de um profissional que esteja antenado, não apenas na qualidade, aí nesse caso é a quantidade. E aí você vai, para esse vale a pena um cardápio orientando a quantidade. Para outros, de repente, é outra forma de abordagem. Tem que sentir a pessoa, né? Com certeza, Bruno. Assim, quando a gente olha, né, para uma recomendação generalizada, é lógico que esses 400 gramas de vegetais fracionados, né, em 5 porções de 80, é um guia. Sim. É um guia. Comer 3 frutas por dia, distribuídas ao longo do dia, sendo que uma dessas frutas, o ideal é que seja cítrica, ou laranja, ou mexerica, ou pela cocã, vitamina C? Pela vitamina C, porque em uma fruta cítrica a gente já tem a quantidade de vitamina C que o nosso corpo precisa. E se essa fruta cítrica está após a refeição, por exemplo, almoço e jantar, essa vitamina C ajuda muito na absorção do ferro, não tão disponível, no caso, o ferro que está nos vegetais cor verde escuro. Então é muito bem-vindo essa fruta. E a quantidade restante dividida em 3 porções de vegetais no almoço e 3 no jantar, que não é difícil. Não é difícil. Não é. Assim, na teoria não é difícil, mas na prática, a execução, o paciente tem uma dificuldade, né? Bruno, mas aí a gente precisa se responsabilizar com o que a gente consome, né? Eu não falo só consumo alimentar, de tudo. E o consumo alimentar, que é a estrutura que a gente tem em casa, no trabalho, né? Ou seja onde for, né? A gente tem aqui os seus ouvintes, telespectadores, são de todos os âmbitos, né? Assim, a gente tem que olhar a estrutura e organizar. Por exemplo, eu vim aqui na minha mochila, já tem uma fruta, já tenho uma castanha. Eu sei que eu não ia ficar esperando aparecer a oportunidade, eu já tenho que garantir o meu lanche, né? O que eu estou acostumado e o que eu desejo comer também. Então é uma questão de hábito. Chega no momento que você nem pensa. Sim. Você nem pensa, é automático. Mas sabe que o meu processo de emagrecimento, eu acho que o X da questão foi esse. É você parar o piloto automático de depender, que a sua escolha seja a vontade do momento. E você antecipar o momento de fragilidade. Porque cansado, depois de uma manhã lotada de consultório, você vai querer uma comida mais comfort food. Com certeza. Mas com mais se carboidrato você até, né? Mais carboidrato, de repente até um lanche, um fast food. Mas se você se antecipa a isso... Já se programa. Então, assim, eu preciso parar essa manhã para comer minha porção de lanche intermediário. Porque dura 5 minutos, 10 minutos a refeição intermediária. Não é isso que estraga uma rotina pesada. Não. É muito mais o piloto automático, né? Agora, Bruno, por exemplo, naquele dia que a gente decide ter um almoço mais gourmet, com mais carboidrato, né? Até mesmo às vezes com mais gordura. Como é que é seu rendimento à tarde? Cai muito, né? Cai muito. Cansa, fica mole, dá sono. Cai muito. Então, essa percepção da resposta da sua disposição física, mental, de energia corporal em relação às suas refeições, é muito importante a gente ajudar os pacientes, né, as pessoas a identificarem qual é a reação daquela refeição. O mesmo acontece com jantares mais pesados, né? Jantares com mais gordura, com mais sal, né? Com mais carboidrato. Você dorme pior. Então, o rendimento nas nossas 24 horas é muito importante. Você perceber o que te faz bem. E aí você vai falar, eu não vou consumir aquele macarrão 4 queijos na hora do almoço, porque à tarde minha digestão não vai ser tão favorável quanto seria comer um grelhado com arroz, feijão, uma bela salada, né?
No seu consultório, você tem uma cozinha lá. Tem uma cozinha. Aliás, maravilhosa, tive a oportunidade de visitar. A minha recepção é uma cozinha. Exatamente, sua recepção é uma cozinha, né? É. Como que é esse trabalho? Você cozinha lá com o seu paciente? Eu cozinho, na verdade, assim, a gente tem encontros com pacientes, onde a gente tem técnicas culinárias que a gente aplica, mas no dia a dia, numa consulta rotineira, eu consigo preparar algumas, vamos dizer, algumas receitas rápidas, como, por exemplo, de lanches intermediários, de café da manhã. Você deixa os ingredientes já meio pronto, tem uma dispensa pronta lá. Sempre tem algumas coisas lá. Por exemplo, né, shakes proteicos. Existe um preconceito muito grande, inclusive ao sabor. Sim. Mas muitas vezes porque o paciente não sabe preparar esse shake de proteína em casa, com a fruta adequada, né, ou com a quantidade. A gente faz ali, vira uma experiência muito legal, né? Então, assim, a experiência também traz a mudança. A experiência, né? Você sentir que aquilo faz sentido, apreciar, né? Aprender. Então, tudo isso é importante. E mesmo que você queira, né? As pessoas queiram fazer isso em casa, vale também ter uma experiência. Lógico que vale. Não testar, experimentar essa questão certo, de pôr a mão na cozinha, né? Isso aí. Esses dias saiu alguma notícia, Rita Lobo, falando que as pessoas começaram acho que foi a Rita Lobo, começaram a adoecer na medida em que elas saíram da cozinha. Realmente, o século XX teve essa característica, né, da gente sair de dentro das nossas casas, menos tempo em casa, mais tempo no trabalho, a indústria de alimentos com outro comportamento, com outras características. Ao mesmo tempo que facilitando, mas trazendo também opções com mais indulgência. Favorecendo opções piores, né? E aí, essa questão da pessoa voltar para a cozinha, essa experiência de pegar na faca, de cortar o alimento, de ter contato com o alimento, de preparar. É fundamental. É isso que eu te pergunto, É fundamental. Qual que é o impacto disso que você vê? Bruno, é fundamental. Mesmo que você prepare um macarrão com vegetais em casa e um peixe assado, da sua forma, tá? Você garante mais a qualidade, né? Você cria uma relação muito melhor com aquela refeição, você quebra suas crenças, tira a culpa, né? Aprecia melhor o processo, os rituais são muito importantes, tá? E eu tô falando isso desde o café da manhã, né? As pessoas deixam de tomar café da manhã porque elas não preparam o café da manhã. Eu preparo um dia anterior meu café da manhã, eu já sei exatamente o que vai comer no dia seguinte. Porque eu já deixo a mesa posta, o café já na cafeteira, já sei se vai ser pão, se vai ser tapioca, se vai ser granola, que fruta tem, se a fruta já tá picada, né? Porque eu faço também lancheira de 2 crianças, então tem que estar tudo no esquema. Então você já tem que se preparar, você já tem que ter uma pré-organização. E isso vai funcionar para o almoço e para o jantar. E mesmo que seja a mesma comida do almoço e do jantar, que não tem problema, gente, não tem problema, tá? Mas o ideal é a gente variar pelo menos os vegetais, ou então você faz um arroz na hora ali misturado com ovo, e uma salada de tomate, alface, cenoura, sem usar a criatividade para inovar e para dar uma cara, vamos dizer, não mais gourmet. Pode ser gourmet a palavra, que essa palavra é bonita, né? Bonita. Para dieta, mas com alimento simples. Não pode faltar o arroz e o feijão, não pode faltar uma batata, um macarrão integral, né? Um molho de tomate, uma passata, por exemplo. A gente tem a passata de tomate, que é só o tomate ali. Mais murcho ali. Ele é no forno, né? Que faz. Ele não faz nada. A passata de tomate a gente compra industrializada, né? Mas ela é minimamente processada, porque é só tomate que você tem ali. Então, você tempera com alho, com cebola, com manjericão, do jeito que você quiser, né? Que mais? As proteínas magras, né? Um peito de frango, um filé de peixe, os ovos, uma carne vermelha magra, no caso, patinho, né? O patinho é uma carne tão fácil da gente comer. Mas aí, eu ia te falar da carne vermelha, essa questão da carne vermelha, porque o brasileiro gosta, né? Gosta de carne, nós temos essa facilidade, esse acesso... Carne vermelha é cara, mas assim, quando você para pra ver em outros lugares do mundo, é muito mais caro, o acesso é muito menor, né? E a nossa cultura valoriza o consumo da carne vermelha. E a carne vermelha, ela é importante, ela é muito importante, porque ela é a principal fonte de ferro para o nosso organismo, tá, Bruno? E vitaminas do complexo B. Não tem nenhum outro alimento que tenha a mesma quantidade de ferro e complexo B do que a carne vermelha. Porém, a maioria dos cortes da carne vermelha vem com bastante gordura. Né, que é a gordura saturada, é aquela gordura prejudicial ao coração, né, prejudicial aos processos pró-inflamatórios do organismo. Então, o ideal, tá, é diminuir o consumo desses cortes,
priorizar as carnes magras, patinho, músculo, colchão duro, colchão mole, são carnes mais magras, e intercalar com peixe e frango. E o frango, de preferência, peito de frango. E aí, isso daria 3 vezes por semana? 3 vezes por semana, tá? Nós temos uma iniciativa mundial que é diminuir o consumo de carne, né? Ficar um dia por semana sem nenhuma carne. Sem nenhuma carne, né? Pensando em sustentabilidade, em meio ambiente, né? Em tudo o que o nosso meio ambiente hoje vem clamando por atenção e cuidado, e a gente tendo uma atitude positiva em relação a isso, né? Então a gente pode ficar um dia sem proteína de origem animal. Aí é um dia vegano? É um dia vegano. Vale a experiência. Tá. Vale a experiência, porque para suprir a sua necessidade calórica e de saciedade, você tem que incluir mais vegetais. Não vale ficar só com carboidrato, né? É porque se comer biscoito com Coca-Cola, vira vegano também. Não, exatamente. Tem que ser uma alimentação plant-based, tá. Que é o que a gente recomenda. Baseada em plantas e plantas integrais. Plantas, cereais integrais, leguminosas, oleaginosas, que são as castanhas, né? Castanha de caju, castanha de paraná, nozes, amêndoa, amendoim. Amendoim, gente, é um alimento muito nutritivo, mas o ideal é que ele seja sem sal também, tá? Essa questão do amendoim, tem muito para vender amendoim com as coberturas, né? Com todos os tipos, né? Que vem com carboidrato. Não, tô falando amendoim, pessoal, porque também tem... você falando do amendoim, mesmo, né? Tem que ser puro. Tá, gente? Tô falando das castanhas oleaginosas, né? Sem coberturas, né? Assim, de preferência sem sal também. Tá. Castanha do Pará. Uma iguaria brasileira, né? E a gente consumindo 2 castanhas do Pará, a gente já tem a quantidade de selênio, que é um potente antioxidante para o nosso organismo aí, né? Um potente nutriente que previne a ação dos radicais livres no nosso corpo. Ou seja, a gente tem muita opção boa, Bruno. Ô, Bianca, e essa questão de quando você chega com todo esse pacote no paciente diabético, o que você se sente autorizada pela ciência a prometer para esse cara? Eu sei que é difícil porque envolve uma equipe multi, né? Mas o que você se sente em paz para falar, eu consigo prometer isso para ele? Eu sei que depende do grau do diabetes também. Não, mas a gente sabe assim, que existe uma premissa muito importante, né, para o paciente com diagnóstico de diabetes, que é a necessidade de incluir mais fibras, mais alimentos proteicos, adequar a quantidade de carboidrato e fracionar, tá? Isso tudo, Bruno, a gente tem que monitorar mais de perto, trazer o paciente mais próximo da gente, para entender a resposta metabólica, né? Como é que o organismo desse paciente responde às nossas intervenções. Existe uma teoria muito aplicada, muito conhecida, defendida e já evidenciada cientificamente, que é o controle das refeições pelo índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É o poder que cada alimento tem por si só, em elevar a glicemia no nosso sangue. Por exemplo, o pão branco, tá, é aquele que tem um altíssimo índice glicêmico. Porém, se esse pão branco, no caso um pão francês, for combinado com ovo mexido, uma xícara de café com leite sem açúcar, já muda totalmente esse poder desse carboidrato, desse pão branco, em aumentar a glicemia. Tá? De todos nós, não é só do paciente diabético. O paciente diabético tem vamos dizer, uma questão ainda mais delicada, porque ele tem deficiência da produção da insulina, uma resistência à insulina maior, né? Então, é a combinação dos alimentos nas refeições, tá? Então, é muito importante que em todas as refeições tenham algum alimento fonte de fibra, verduras e legumes, frutas, né? Que é o que vai controlar o índice glicêmico. Que vai controlar o índice glicêmico e que tem a proteína também. E aí, quando você controla a caloria desse diabético, coloca fibra e você começa a ter resultado na balança... Bruno, aí é multifatorial, né? Mas esse é o primeiro passo, tá? O primeiro passo para o emagrecimento e para a gestão, né? Para o controle da glicemia, tá? Alterada, é a adequação alimentar, adequação dos horários, da quantidade e da qualidade de carboidrato presente nas refeições e, lógico, exercício físico. Sim, melhora da qualidade do sono. Completo ali, né, para ele cuidar. Mas o primeiro passo é achatar a curva da glicemia. Do índice glicêmico. É o teu primeiro olhar, tua primeira meta é essa. Assim, é muito legal quando o paciente já vem com o monitor da Isso que eu ia te perguntar.
Porque aquilo dá uma educação em paciente diabético muito boa, né? Até mesmo tipo 2. Sim, até pra quem não tem diabetes, vale demais vale. fazer o teste, né? Que são os monitores de glicemia subcutâneos, que são põe aplicados no braço e é conectado com o celular, né? E você consegue ter avaliação da sua glicemia 24 horas e avaliar todas as, vamos dizer, todos os estímulos positivos ou negativos que a gente tem. Então, isso é uma estratégia, um instrumento fantástico para a gente adequar a alimentação, né? Você sabe que eu tive uma experiência com isso? Faz uns 5 anos, eu ganhei e coloquei, a primeira pessoa veio lá e falou, doutor, experimenta aqui e tal. E aí eu já tava magro, eu já tava num processo bacana de estilo de vida saudável. E foi muito legal, porque assim, eu comia uma barrinha de nuts, que era uma barrinha, assim, aparentemente inocente. Eu até sei qual é. E aí, quando eu comi aquilo, disparou minha glicemia, porque tinha uns caramelos que juntavam aquelas sementes ali. Cara, porque engana, né? Como ela vem com a semente inteira... Você vê que a base dela é oleaginosa, são as castanhas. Fala, beleza, tô acertando. O que dava a liga ali... Era algo que tinha bastante muito carboidrato. Açúcar, né? E aí aquilo disparou a glicemia. Eu falei, caramba, olha só. E outra experiência que eu tive também foi porque no meio do processo tive uma sinusite, tive que tomar corticoide. Aumentou. Mas estourou, assim, em nível absurdo. Você fala, caramba... Aí é hormonal, né? Hormonal. Aí foi um efeito mas hormonal. mostra muito o efeito, porque às vezes a gente tem experiência, por exemplo, vai prescrever um corticoide para um paciente diabético. Você não tem noção do quanto aquilo vai descompensar, né? E às vezes tá com você ser um pouco mais cauteloso na prescrição quando você consegue fazer um monitoramento real time, né? Exatamente. E agora a tecnologia melhorou, isso daí vai direto pro computador do médico, né? Então eu já entro aqui, já vejo aqui direto. É muito legal. É verdade. E você sabe que eu tenho um paciente que é atleta, ele colocou o monitor para avaliar as hipoglicemias ou hiperglicemias ao longo do treino, tá? E o café da manhã desse paciente era uma fruta, granola e leite. Ia lá em cima, a glicemia. Você imagina, Bruno, 6 da manhã, dá uma carga de granola tradicional, uma fruta que tem carboidrato, que é a frutose, e o leite, uma quantidade que é legal de proteína, mas não combatia ali. Certo. A granola... Estourava. Qual foi a estratégia, tá? Deixar a fruta para depois da granola, mas colocar nessa granola aveia. Misturada. Meia porção de aveia, meia quantidade de granola, misturar. Porque a aveia, ela é muito rica em fibra, não tem açúcar. E aí você usa floco grosso, floco fino ou farelo? Já vou dar essa... É muito importante, tá? Pode ser qualquer tipo de aveia, tá? Para esse benefício. Só que o farelo, que é a parte externa da aveia, tá? Fibra pura, né? Que é fibra pura. Tem menos carboidrato, é menos calórica, mas é onde a gente tem mais beta-glucana, naquela parte externa da aveia, que a gente chama de oat bran, tá? Sim. Mas a gente encontra como farelo. Tá. Mas antigamente era só oat bran que a gente via. Tá. Aí tem diversas marcas no mercado aí. Então, é uma parcela da aveia riquíssima em fibra e com pouca caloria, com pouco carboidrato. Minha experiência culinária é assim, quando você precisa só da fibra, você vai lá no farelo, mas porque você tem consistência em outros lugares, mas se você precisa de consistência, tem que ir no floco, né? Olha, gente, o Bruno agora, foi profundo. Eu vi que você tá indo, você tá colocando a mão na massa. Tem que pôr a mão na massa. Porque isso, porque tem mais amido. Mais amido, mais carboidrato, aí você precisa de consistência. Você vai fazer um mingau. Mingau, exato, eu adoro mingau. Tá, você faz o... Se fizer, não sai com farelo, você não faz mingau com farelo. Não sai com farelo. Mas quando você precisa de algo a mais ali, você põe e inclusive tem um efeito bom no colesterol, né? Não. A parte mais estudada é o cereal com mais evidência, tá? O farelo de aveia em redução de colesterol, tá? Em redução de colesterol é o farelo de aveia que a gente tem aí como... Despenca, o colesterol dele não despenca, mas baixa, né? Ajuda bastante. E às vezes pode te mudar de faixa ali, de risco cardiovascular, em especial no paciente de prevenção primária, tá na dúvida de estatina ou não. Você melhora a dieta desse paciente, ele baixa um pouquinho, mas já mudou de categoria, você consegue evitar o uso da estatina, por exemplo. Ou diminuir as doses da estatina. Diminuir as doses, exatamente. É muito legal isso. A aveia é um recurso fácil, barato, né? A gente encontra em qualquer lugar aí, e que a gente pode usar na fruta, no mingau, no iogurte. E você sabe que eu aprendi? Que dá para usar a aveia preparando arroz. Você mistura junto com arroz. Boa. Junto, ali na hora que você tá refogando. E não muda o sabor.
não muda o sabor. Mas aí você usa o farelo. O seu qualquer um. Outro lugar muito bom, anotem aí as dicas culinárias. Depois o Bruno acho que vai lançar um canal de culinária. É uma boa, hein? Tem cozinha aqui, não tem cozinha aqui no estúdio? Tem um estúdio de cozinha que depois a gente vai lá ver. Olha só. Então, colocar na sopa. Ao invés de usar o macarrão pra dar... A gente pode usar, tá, gente? Nada contra. E aí não tem problema cozinhar a temperatura. Não tem problema. E dá uma consistência, fica mais grossinho. Tem gente que põe farinha, farofa, pra dar uma engrossada, por exemplo, numa canja. Então você põe farelo de aveia. Farelo de aveia. Olha só, essa é top. Vale ouro essa dica, tá, gente? Vale ouro. Vale ouro. Aveia é barata, é o cereal mais barato, um dos cereais mais baratos. Dá acesso ao paciente, né? Que é uma das nossas preocupações, às vezes, é garantir o acesso. É muito caro comer bem, né, Bianca? Tá mais caro, né? Tá mais caro, tá? Quando a gente olha peixe tá mais caro, né? Enfim, né? A feira tá mais cara. Mas, quando a gente coloca no papel do lápis, fazendo contabilidade, né, doméstica, a gente deixa de consumir outros alimentos em prol daquele. E a gente também economiza em idas ao médico, nada contra. Remédios, a gente pode ir ao médico para fazer check-up, prevenção, né? Mas não por doença, por sintoma, por problema, por infarto, por complicação. Então, menos medicamento, né? Mais disposição, mais assiduidade ao trabalho, né? Resultados de performance global de vida melhor, inclusive de trabalho, né? Melhor. É um investimento, né? A gente às vezes tem dificuldade de entender isso, né? O que é o investimento que eu não quantifico em reais num primeiro momento e que gira tanta roda boa na nossa vida que a gente não sabe depois. Exatamente. É um ciclo virtuoso, Bruno. E essa perspectiva de remissão do diabetes tipo 2? Como você... Bruno, isso é um dado tão novo pra gente, né? Pra gente da área da saúde e tão relevante, abre tanto os horizontes para o tratamento do diabetes que traz esperança para todos nós, não só para os pacientes, né? E teve um estudo publicado no Lancet, que é uma revista de alto impacto internacional, né, que é o Direct, que mostrou que pacientes com diagnóstico com menos de 6 anos, então diabetes tipo 2 diagnosticado com menos de 6 anos, né, num tempo relativamente curto, tá? Com sobrepeso e obesidade, aqueles que perderam 15 quilos, tá? Que era em torno de 15% do peso, tá? Eles tiveram uma remissão durante 1 ano do diabetes tipo 2. E como é que eles avaliavam essa remissão, Bruno? 2 meses desse paciente sem medicação e a glicemia, a hemoglobina glicada abaixo de 6,5%. Tá? Muito legal. E isso, por que isso aconteceu? Por conta da perda de peso. Tá? Então, assim, diretamente proporcional. Não foi milagre, não teve nenhuma, era perda de balança. E é interessante que o estudo não viu composição corporal, você reparou? Não viu, viu só o peso total, na balança. Viu o peso na balança. E esses pacientes, eles foram submetidos a uma das refeições, os meal replacements, né? É a substituição calórica por compostos, por shakes prontos de proteína, uma parte, porque eram dietas com restrição calórica. Bem restritivas, foi uma pancada, né? Uma pancada, mas... Difícil de reproduzir isso na vida real, né? Muito difícil. Desse jeito. Desse jeito é difícil, mas a gente consegue adaptar, né? E a gente sabe que o processo de prestar contas do paciente ao médico, ao nutricionista, à equipe, ajuda muito nesse processo. Sim, né? sim. Então, um acompanhamento que seja mensal, né? Dentro da possibilidade de cada clínica, serviço de acesso, de né? acesso, tudo isso. Mas, assim, o processo de prestar contas é impressionante como faz diferença. Então, assim, mas há remissão. Não há cura. E você sabe o que eu acho legal? Assim, esse estudo mostra assim, 81% parou de tomar remédio. E no estudo de 2 anos, 70 e poucos, acho que 71, 72% dos pacientes continuavam sem tomar remédios 2 anos depois. Então, assim, é muita gente, né? É muita gente. E assim, é fato que aqueles pacientes que voltaram a engordar, né? Volta tudo. Voltam a ter o diabetes. O importante é perder peso e manter o peso perdido. E aí, qual que é a principal variável para manutenção de peso perdido? Na sua avaliação? Exercício. Atividade física, né? Exercício. Também acho. Exercício. Porque exercício requer uma motivação interna e requer uma disciplina. Faça chuva, faça sol, né? Você tem que estar ali. E aí, isso daí vai refletindo outras disciplinas, né?
isso reflete em outros lugares, na sono, vida. Vida social, é vida emocional, é estresse, né? Meu, você sabe que eu antes de vir pra cá, eu acabei de ver uma paciente do nosso programa Multi, e ela não tinha diabetes. Eu até vou te contar depois de um outro caso diabético, mas ela não tinha diabetes. E aí, ela veio com a gente IMC de 41,9. E assim, uma mulher, cabeça boa, uma fisioterapeuta, uma menina, tava disposta a passar por um processo, sabe? Entendendo a leveza. Bianca, 19 quilos em 1 ano e meio. Você tá brincando, Bruno. Sem Olha remédio. Que fantástico. IMC de 34,2, de 34,1. Mudou a perspectiva da vida correndo, dela, né? Correndo, então assim, agora tá correndo seus 5 quilômetros. A gente estabeleceu metas e métricas, a gente tem esse protocolo, né, de abordagem comportamental. Então a próxima meta dela, porque correu 5 quilômetros 2 vezes, é correr 10 em outubro do ano que vem, que não é muito. Ela vai conseguir, com certeza. Pelo preparo que ela tem, esse suporte de vocês aí também. E aí, corre a São Silvestre. Então, corre 10 em outubro, corre a São Silvestre o ano que vem. Muito provavelmente, esse processo da busca da São Silvestre vai ser suficiente para ela voltar para o MC de 29,9, que é a nossa meta para 31 de dezembro de 24. Que aí sai do risco de obesidade. E alivia. É muito legal. E assim, devagarzinho, com atividade física. E aí ela entendeu um pouquinho que tem que dobrar um pouco a aposta na atividade física e de repente entrar no lúdico. Que aí a questão da corrida, como ela topou correr, e eu sou um apologeta disso. Um exemplo. Adoro vivo. correr. E aí eu pus ela pra correr, falei, já que você gosta, porque a brincadeira de ir lá correr atrás da medalha, se esforçar, se inscreve, aí tem compromisso de estar lá, já que vai na prova, tem que treinar. Então isso daí gera uma brincadeira, uma motivação pra fazer. Uma disciplina nos outros hábitos. Exatamente, porque eu vou te dizer, se eu não tivesse correndo maratona, eu não me manteria magro. O Bruno, você sabe que eu acho, e que eu já vi estudo também, não é só meu achismo não, tá? O exercício, o esporte, ele é o hábito mestre. É o hábito mestre, é aquele que te induz a tomar outras atitudes, a incluir novos mini hábitos e, consequentemente, a tornar hábitos mais saudáveis no dia a dia, no caso, a alimentação, o sono, né? A organização do seu... Não, é impressionante. Eu falo que você pratica o essencialismo, Eu organizo o meu ano, eu juro pra você. Eu organizo o meu ano. Sua família também. E a minha família, tudo. Meu ano financeiro, ao redor da maratona. Então, por exemplo, ano que vem, vou correr a maratona de Porto Alegre. Eu já sei quando eu vou correr a minha maratona de 25 e 26. Porque, assim, eu tenho meus objetivos esportivos e isso pauta a minha vida. Então, aí, a partir daí, vem os projetos profissionais, as questões familiares, as viagens de família, os momentos de descanso. Mas, assim, eu sei. Então, ano que vem, Porto Alegre, primeiro final de semana, segundo de junho. Então, eu já sei que primeiro semestre é pauleira. Então, eu pego mais leve na questão do trabalho. Não adianta ficar pegando grandes compromissos, porque tem a maratona. Porque é o que te leva... a manter o todo. Mas depois disso, você acalma, toca o barco e vai vivendo a vida. Tem um outro paciente, Bianca, esse a gente tinha acabado de... A Bianca foi comigo para Harvard, a gente foi junto pro Congresso de Medicina do Estilo de Vida, né? A gente se conhecia virtualmente antes pelo grupo que a gente tem de profissionais de saúde. Que são unidos, mas a gente se conheceu pessoalmente. Pessoalmente foi em Harvard, Foi muito legal. Foi legal, foi bacana a experiência. E aí a gente tinha voltado de lá, e eu peguei um paciente com diabetes tipo 2, hemoglobina glicada de 12. Ou seja, um diabetes que muito, muito ruim, né? Muito descompensado, Muito descompensado. E aí, eu tava muito envolvido e emocionado com tudo que a gente viu lá, tudo que a gente aprendeu lá. E eu propus pra ele a gente tentar mudar o estilo de vida e zerar o diabetes tipo 2 desse cara. Bruno! E ele zerou. Tava com aquela energia, né? O cara também, zerou. Você pegou... Só que não zerou rápido. Então eu tô falando de 2018, que foi quando a gente foi. A gente acompanhando. Em 2022, ele parou de tomar remédio. Ele não toma nada. Ele emagreceu? Mas muito. E mudou a composição corporal. Então é um homem de 60 e poucos. E aí ele pegou muito forte no final da fase de remissão dele. Ele deu um turbo na musculação. Ganhou muita massa muscular. Secou. Melhorou ele foi mudando o padrão de dieta ao longo de todo o processo. Então, um processo de 4 anos não é uma coisa rápida, mas é impressionante os resultados. Eu vou procurar os slides, eu vou te mandar. Porque eu tenho, inclusive, o vídeo dele jogando fora o remédio.
e fortão, assim, ó, 60 e poucos. Foi muito simbólico, né? Muito simbólico porque você conseguiu colocar toda a teoria na prática. Foi muito simbólico. É o caso que eu tenho mais orgulho porque é a hemoglobina glicada mais grave que a gente pegou, revertendo. A gente pegou outras, inclusive eu tenho um pra jogar fora o remédio pra onde semana que vem. 1 ano de diabetes. Não, o negócio de jogar fora o remédio assim, ó. Joga fora. Esse, hemoglobina glicada de 8,9. Também é diagnóstico outubro do ano passado. Veio pra nós. Começamos a acompanhar esse cara. Um cara que, assim, escorregava direto, gostava de comer em boteco. Sabe essas coisas de boteco? Sim. Então ia lá com os tiozinhos, comia aquelas feijoadas gordas. Mas, dentro desse processo, a gente sempre falou, olha, a gente quer fazer o melhor dentro do que é possível. Porque, assim, ele estava passando alguns problemas pessoais, então tinha a questão do momento de alívio das tensões ali, quando ele dava aquela relaxada. Ele tava indo pra esse caminho, né? Tava indo pra esse caminho. A compensação tava sempre nessa. E agora ele diminuiu, e a hemoglobina glicada dele, a última, tava em 5,2. Uau. De 8,9 para 5,2. E já tinha caído um monte de remédio, tá só com um, que é uma associação. Só que assim, se vier 5,2 agora de novo, a gente vai tirar. Porque eu tenho espaço até 6,4. Tá controlado, né? Então... Agora, Bruno, conta um pouquinho, como é que é esse acompanhamento desse paciente, no caso? Como é que funciona com a sua equipe? A gente faz acompanhamentos a cada 45 dias. Então, a gente reavalia todo mundo junto, e senta em uma roda assim, uma mesa assim. Põe os dados dele ali, com o paciente aqui. E a gente vai alinhando com ele. Tinha um protocolo de abordagem comportamental. Todo mundo junto. Legal. Abordagem comportamental. Então, quais são as dificuldades que você está tendo para dieta ou para atividade física? Esse resultado. O que a gente pode sonhar dentro do seu contexto, visto que o teu momento de vida é esse? E a gente vai redimensionando os objetivos. E aí um paciente desse, por exemplo, toda vez que a glicada cai para baixo de 6, eu tiro um remédio. Ou seja, o presente é esse, né? Então, eu não... porque aí eu tenho até 6,4 de flexibilidade. E às vezes não é necessariamente tirar o remédio, mas reduzir a dose. Então, tira um comprimido, né? Toma metformina de 4 comprimidos por dia, reduz para 2. Então, a metformina não sai num primeiro momento. Aí espera 3 meses para fazer o exame de novo. Só que nisso, ele dá um gás. Via de regra, a minha experiência é assim, quando ele tira o remédio, ao invés de piorar, que é a expectativa, melhora. Por quê? Porque ele dobra a aposta. E ele fala, bom, agora é comigo. Agora é comigo. Ele se sente desamparado do remédio, entendeu? Meu, é muito legal. E assim... E na sua equipe você tem nutricionista? Nutricionista, psicólogo, profissional de educação física, eu, e tem uma enfermeira. Olha que fantástico. Então assim, a gente... Uma equipe multi-completa. Multi. Então assim, o paciente um pouco mais grave, um pouco mais complexo, a enfermeira fica mais em cima, então ela fica mais nos pacientes cardio, não necessariamente nos metabólicos, mas alguns metabólicos delicados, em especial com a personalidade mais frágil, ou com problemas pessoais, ou com o emocional mais abalado. Problemas familiares. A enfermagem cola bem nesse paciente, né? Muito. Eles são... Né, os enfermeiros e enfermeiras são fundamentais. E aí ela vai bem. Então a gente fala que ela é a enfermeira navegadora. Ela navega com o paciente no processo. A psico nem sempre entra, então depende muito da demanda do paciente com psicoterapia. E aí o profissional de educação física e a nutri, aí depende do modelo. Então assim, tem gente que chega e fala, eu já tenho meu personal. Não tem problema. O nosso professor sênior faz a interface para comunicar o tratamento. E aí opina no treino. Opina no treino, checa a aderência do paciente. Então, ele faz essa consultoria. Ou seja, não existe tratamento, essa condução sem nutrição. Não existe, não existe. E eu já fazia um pouco isso do consultório, cada um num canto. Mas quando eu trouxe todo mundo para a mesma casinha, Bianca... Olha, explode o resultado assim, ó. Bruno, que legal, né? Isso é referência hoje no Brasil, no mundo, em cuidado médico de saúde. Mas assim, isso daí tem revolucionado, é muito legal. Muito legal. Tratar o paciente, né? A pessoa que nos procura, né? Aquele ser humano, de uma forma integral. E botar todos os profissionais na mesma roda. Porque, Bianca, a gente foi educado ouvindo equipe multi, mas não... Na prática é difícil. É difícil, mas a gente tem caro, tem que vencer resistências a gente não é treinado assim, né? Então, quando você tá na roda aqui, que de repente o professor de educação física sugere eu mexer no remédio,
Né, assim, interessante, é muito interessante. legal, é muito Eu fico legal, super feliz, né? na verdade, mas assim, é uma coisa que o médico precisa treinar, né? Entender que ele tá lidando com outro perfil de profissional de educação física que sabe sobre medicação, estudou, sabe sobre farmacologia, sobre cardiopata. Fala, Bruno, eu preciso diminuir esse beta-bloqueador porque eu preciso de frequência cardíaca no treino. Olha, mas isso é fantástico, a gente dar oportunidade, né, para quem estuda, né, para quem se especializa, né, e trazer para nossa equipe. Isso é Tem muito que trazer. bom. É muito bom. A gente trabalhar, né, somando. E todo mundo quer a saúde do paciente, né, Bianca? E aí eu quero te fazer uma última pergunta, estamos no final, mas sobre os suplementos, em especial o seguinte, a polêmica. Whey protein tem horário para tomar ou pode ser em qualquer horário do dia? Gente, eu vou falar que vou ter que voltar aqui, tá? Porque essa resposta olha só, já temos pauta para a próxima temporada. Podcast boa. Inteiro, tá? O whey protein é a proteína do soro do leite. Vamos pensar na produção do queijo, tá? O queijo, ele é coagulado, o leite é coagulado, o leite da vaca, e o que sobra daquele processo é o soro do leite, tá? A gente pega aquele soro, a indústria pega aquele soro, tá? E extrai a proteína que tá ali dentro. Então, nada mais é do que a proteína do soro do leite. E por que o whey protein é tão falado, tão prescrito e tão usado hoje? Porque é na proteína do soro do leite que tem a maior concentração do aminoácido chamado leucina. E esse aminoácido, Bruno, ele é determinante para a saúde muscular. E nós precisamos ter leucina circulando nas nossas 24 horas. E massa muscular é patrimônio físico, que quanto mais melhor, lógico que dentro de uma saúde como um todo, né, mas que a gente tem que cuidar. Então, o whey protein, ele é muito, muito bem-vindo, desde que não haja nenhuma intolerância, nenhuma alergia, nenhuma, né, restrição. E ele pode ser usado a qualquer momento do dia. Não tem essa questão de, depois do treino, tanto faz. Nós sabemos que pós-treino há uma necessidade de uma refeição mais proteica. Mas esse pós-treino pode ser seu almoço, seu jantar, um lanche da tarde. Né? Ou até mesmo um café da manhã. Tem gente que treina logo cedo, come um ovo, uma fruta e vai treinar, né? Pode ser depois do treino. Mas não precisa ser necessariamente imediatamente. A gente sabe que na janela de 6 horas pós-exercício vale investir nesse whey protein. Mas, por exemplo, se você se alimenta bem nessas refeições principais e nas intermediárias, você pode deixar o whey protein para tomar no lanche da noite, por exemplo, tá? Então não tem. E aí você tem aquele precursor da leucina que é o beta-hidroximetilbutirato. HMB. Isso. E tem algumas empresas que fazem propaganda que tem o HMB. Faz diferença ter HMB ou ter leucina? Olha, a leucina íntegra, ela tá pronta para ser usada, né, metabolizada, absorvida pelo organismo. O HMB, ele é o precursor muito bem-vindo também, tá? Quando a gente tem uma demanda maior de proteína nas nossas 24 horas, os dois nutrientes são muito bem-vindos. Muito bem-vindos em diferentes horários, por exemplo, para você estimular essa produção e esse aproveitamento do organismo de HMB. Isso, ou seja, é bom, mas se ficar muito caro, vale tomar leucina e tá tudo bem. Whey protein, por exemplo, né, acaba tendo... Tende a ser suficiente. Tende a ser suficiente. Mas lembra, Bruno, tá? Antigamente a gente sabia que a recomendação era de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Hoje a gente sabe que para as pessoas que praticam mais exercício, não estou falando nem atleta, essa quantidade pode ser dobrada. Até 1,6. Parece simples, mas não é. Consumir proteína e não aumentar gordura, porque a gente sabe que proteína... Primeiro alimento que vem à cabeça, leite, derivados do leite, queijos, carnes em geral. E ovo. O ovo até que tem pouca gordura em relação a tudo esses outros alimentos. Então, assim, vale olhar, tá, para uma proteína com pouca gordura e que traga essa quantidade adequada, fracionada nas nossas 24 horas. Quão importante é suplementar whey protein na prescrição de uma dieta de um paciente diabético que quer reverter o diabetes tipo 2? Olha, Bruno, eu vou contar. De 0 a 10. 10. É muito importante, né? É muito importante. Desde que o paciente não tenha nenhuma restrição a esse suplemento. Perfeito. Tá? Desde que ele não tenha nenhuma restrição, nenhuma alergia, uma intolerância, enfim. É muito importante para
essa qualidade de proteína e pelos relatos na ciência, nos estudos que a gente tem, o uso da proteína em saciedade, em melhora do índice glicêmico, né, em melhora da recuperação muscular, combinado dentro de uma alimentação Você saudável. chega a usar whey protein 2 vezes no dia para o paciente? Chego. É uma super Muda estratégia. a marca? Muda o tipo de whey protein? Eu ou... posso usar o whey protein já em shakes prontos, em iogurtes proteicos, em whey protein sem sabor, em whey protein com sabor. Eu posso usar dentro de uma panqueca, eu posso usar dentro de um shake, de um smoothie, dentro do café com leite. Então vale a pena ter um mixer, vale a pena ter um sem sabor. Com certeza. Para poder usar em várias situações. E dá para ir no forno, por exemplo, esquentar, não altera nada. Principalmente o sem sabor, tá, Bruno? Tá. Assim, ele pode alterar um pouco, mas o ideal é na hora que a preparação tá pronta, você adicionar. Ah, beleza. Ou então a panqueca, um ovo, você pode adicionar ali, tá? São preparações que ficam pouco tempo em exposição ao calor. Se é um cozido, por exemplo, o mingau. Eu adoro colocar o whey protein no mingau, mas coloca no final. Tá. Coloca no final. Senão ele vai alterar bastante a consistência e a forma como ele... Tá. E assim, o ideal é optar pelas aquelas versões clean label, né? Com menos edulcorante, menos aditivos, menos corante. Quanto mais sabor, pior. Não é que é pior, mas é menos melhor. Quanto menos... Assim, é melhor os mais simples, com poucos aditivos na fórmula, ingredientes na fórmula, né? O que são a base mesmo de proteína do leite. Tá. E aí, a creatina, que é a queridinha do momento, né? Vou ter que voltar aqui, tá? Vai. Não, a gente vai fazer um só sobre suplementos, beleza? Com o maior prazer. Vamos eu fazer. já até sei quem vai vir aqui como o nosso patrocinador. Boa, tá? boa. Tá? Vamos combinar. Temos coisas muito legais. Legal, tá? boa. Mas a creatina, tá? Ela é uma proteína também muito importante para aumentar a força muscular. Tá? Nosso corpo ele produz a creatina, mas com a demanda do nosso estilo de vida, a gente precisa dessa suplementação para essa adequação, tá? E o que a gente sabe é que a creatina está associada com força. E quando você tem força, você treina melhor, até exercício, né, por exemplo, musculação, exercícios que requerem esse tipo de treinamento muscular, e a recuperação é melhor, tá? E aí, não tem horário do dia? Não tem horário. Também não tem horário. O ideal é que você tome no mesmo horário todos os dias. Tá. Mas se esqueceu, não tem problema. Mas não precisa ser pré-treino, pós-treino. O ideal é que seja no mesmo horário do dia. E a gente sabe que é necessário uma fase de carregamento dessa creatina que a gente... Isso é uma realidade. É uma realidade. O ideal são 20 gramas de creatina fracionada em 4 tomadas de 5 gramas por dia, que não é simples. Não é simples, Tá? Durante uma semana. Ou uso durante 30 dias de diretão. 5 gramas de creatina todos os dias. Independente do peso, 5 gramas? Pode variar se o atleta, se o paciente é atleta de alta performance, tá, Bruno? Mas de uma forma geral... 5 gramas para a população geral... De 4 a 6, vamos dizer, de 4 a 6, a gente tem na ciência. Porque vem o copinho, o scoopzinho vem de 3 gramas, né? Então, alguns vêm de 1, outros vêm de 5, tá assim. Tem que olhar na marca, tem que ler, não é só pegar o scoop. Consultar um nutricionista. Beleza, sim, para poder fazer ter essa isso daí. adequação aí certinho e ver qual que é a melhor estratégia. E na prescrição do diabético cai super bem. Cai super bem também. Desde verdade, que ele esteja fazendo exercício, né? Também, né? Isso faz muita diferença, né? Na evolução do paciente. Faz. Você sabe que a gente tem uma experiência muito boa. Esses pacientes todos tomam suplementação com creatina e whey protein. São muito abertos, né? A essa adequação nutricional, né? A gente, num primeiro momento, só muda a dieta, não suplementa. Perfeito. Porque fala, vamos ver o que você consegue aqui na raça, né? Mas depois que a gente conseguiu o primeiro resultado, a gente entra porque vai ser bom. Porque também o paciente vai melhorando a performance, aumentando a demanda. Vai ficando mais difícil também de grandes resultados na balança, grandes perdas de gordura, né? Então, às vezes, teve a primeira pancada, depois não fica igual, né? A gente sabe que o corpo ele tende a voltar num ritmo metabólico, uma defesa aí, um funcionamento, né? Ele volta... Ele tende a voltar ao funcionamento inicial, né? Então, a gente tem que tirar ele dessa zona de conforto, né? Bianca, posso muito só dar uma por favor, vai lá. Ó, gente, esse livro aqui, tá? Não é um livro técnico, é um livro que todos nós Esse eu não podemos conhecia. ler. Não conhecia. Bruno, esse livro é um best-seller americano. Os níveis de açúcar no sangue e mude sua vida, olha só. A escritora, ela fez uma experiência, uma auto-experiência, estudou bastante. Ela não é profissional de saúde, mas é um livro com muitas evidências que ela relata e muito fácil de ler, tá? E que todos nós, tá? Inclusive quem não é profissional da saúde, pode colocar
algumas recomendações na prática. Vale demais, tá? Esse livro. Eu trouxe pra Que indicar. bacana. Obrigado, Bianca. Bianca, muito obrigado. Você é de casa. A próxima temporada, com certeza, a gente vai falar de suplemento. A gente vai falar do whey, vai falar da creatina, vai falar dos outros suplementos para atletas. De repente, essa pode ser a pauta. Suplementação para atletas. Nossa, tem muita novidade aí. Vamos falar. Tem muita novidade. A gente tá fazendo uma temporada agora com 10 episódios. Vai dar provavelmente aquelas férias de 1 mês, 2 para dar uma respirada. A gente na próxima temporada com certeza vai contar com você. Podem me aguardar, viu? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Hoje o episódio é gravado. Então a transmissão é ao vivo, mas o episódio é gravado. Queria agradecer demais a Bianca. Para seguir você nas redes sociais... É Bianca_Nutri. Coloca Bianca Nutri que me acha no Instagram. É sua principal rede social, é lá que vai conversar com você, vai interagir, vai saber todos os seus contatos, consultório da Bianca em São Paulo. E gente, eu atendo online também. Online, Brasil inteiro, mundo inteiro. Isso Top. aí. Bianca, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela participação de você. Pessoal, não se esqueçam de seguir a Bianca, seguir Bruno Colontoni no Instagram, curtir o canal, clicar no sininho, compartilhar isso no grupo da família do WhatsApp. Se você conhece alguém diabético com alguma alteração da glicose, esse vídeo pode transformar a vida dele. Isso não é brincadeira, isso não é propaganda, isso é verdade. Obrigado, pessoal. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.